Inimigo meu, a carne. Tudo bom? A mensagem de hoje vamos falar sobre a carne, que é o inimigo. Não é a carne que você precisa, que nós compramos no mercado, né, para alimentação, mas essa é a carne. A Bíblia fala que a carne fala dos desejos, vontades que o ser humano ela é alimentada pelo pecado e aí a pessoa acaba sendo escrava do pecado porque os desejos são mais fortes. Eu vou ler alguns versículos e mostrar essa realidade. E Jesus morreu justamente para isso, porque todo o problema da raça humana é a carne, é os desejos. Tem pessoas que querem fazer a coisa certa, mas não consegue, quer servir a Deus, mas não consegue, quer largar o pecado, quer largar de roubar, matar e destruir, mas ele tem um desejo, uma vontade dentro dele que é maior, às vezes ele acaba indo fazendo a vontade da carne, não a vontade de Deus. Quando a pessoa converte, é, Jesus morreu por isso, ele morreu em semelhança da carne, para condenar a carne na cruz, né? E quando a pessoa aceita esse sacrifício, ela se arrepende, né, e entrega a vida para Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe o poder do Espírito Santo que vai dar força, vai ganhar uma nova natureza que tem a tendência de fazer a coisa certa, de agradar a Deus, que tem vontade de agradar a Deus. Então, dentro da pessoa, quando ela aceita Jesus, ela já não tem mais só a carne que domina, ela tem o Espírito que ajuda ela a vencer. A Bíblia fala: se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, vivereis. E a Bíblia fala aqui que as obras da carne são adultério, inveja, prostituição, heresia, inimizades, porfia, ciúmes, facções, dissensões, lascívia, desejos, né? Idolatria, avareza. São os pecados que a carne gosta de fazer, mas a Bíblia fala que quando você recebeu o Espírito Santo, tem um fruto da pessoa que recebeu Jesus, que o Espírito Santo ele produz paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Quando você começa a andar com Deus, vai ter sentimentos bons e você vai querer fazer o sentimento bom. Mas é para isso, você precisa alimentar o seu espírito. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. João 6,63, ó. O espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe as palavras. E Jesus é o verbo da vida. Jesus, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando você recebe Jesus, você recebe a palavra, recebe a vida. E a Bíblia fala vários sentidos de como a pessoa se enche do Espírito Santo, de como a pessoa edifica essa natureza. É igual você ter dois leões ali dentro de você e vão pôr para lutar. Quem vai vencer a guerra? Aquele que está mais alimentado. Se você alimentar a sua carne com as coisas do mundo, com as coisas do pecado, com as coisas naturais, às vezes nem é pecado. Quanto mais você alimenta das coisas do mundo, mais você tem menos desejo de fazer as coisas de Deus. Quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, que aqui Jesus deu exemplo, as palavras que eu vos disse. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que canta, que vai para a igreja, que ouve, que você se entregou realmente a Jesus e deixa, alimenta o seu espírito com as coisas de Deus, jejum, oração, esse lado de você ouvir a palavra, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Cada vez que você está ouvindo a palavra, você está edificando sua vida. Não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai fazer muitas coisas, que você não tem. Vai se divertir em muitas coisas, mas sem o pecado. Mas cada vez que todo dia você se alimenta do Espírito, você está dando lugar para Deus fortalecer seu espírito e vencer. Então a carne para nada aproveita. E as pessoas que vivem na carne, no pecado, que não tem, que às vezes erramos, né? Mas a pessoa que é de Deus, ela não vive mais na prática do pecado, quer dizer, é algo, a natureza não domina mais, porque você foi livre quando você aceitou Jesus, tá? Fala aqui, ó, Efésios é bem sério naquilo que está falando, ó. Efésios 2, ó. Dá uma olhadinha ali depois. Eu vou ler depois lá em Mateus, onde Jesus estava no Getsemane e ele orou para fazer a vontade de Deus. Você vai ver. Mas agora eu vou ler Efésios 2 rapidinho. Efésios, Paulo fala assim, ó. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fala que nós estávamos mortos. No quê? No pecado, nas nossas ofensas, na rebeldia, andar independente de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu deixei de ser independente. Reconheci que eu era pecador, que eu estava indo para o inferno e que eu precisava
de Deus. E que as consequências do meu pecado é realmente a consequência de quem rouba, quem mente, quem mata, quem adultera, quem faz coisa errada, é a morte, é a destruição, é falência no casamento, na vida, em todas as áreas, né? Quando você faz o errado, as consequências vêm, não é porque Deus manda, é porque o próprio pecado tem a semente do mal. Então nós estávamos mortos por causa do pecado e não tinha como pagar nossa dívida. Jesus precisou vir para pagar. Efésios 2:2, nos quais andávamos outrora. Nós estávamos mortos no pecado e andávamos outrora, segundo o curso desse mundo. Quer dizer, esse mundo, esse sistema que tem o sistema do mundo, ele é pronto e perfeitamente habilitado para fazer você pecar. Então ele vai tentar fazer você pecar, seja porque ele vai alimentar as concupiscências do olho, da carne, os sentimentos, os desejos, a soberba da vida, né? A pessoa quer vencer na vida, quer crescer, quer fazer, então às vezes ela vai usar meios errados e pecaminosos para enganar, para roubar, para passar a perna no outro e de querer se mostrar, de querer se aparecer e o desejo de ter fama, ter sucesso, né? Às vezes a pessoa vende até a alma para poder conseguir fama e sucesso, né? Ela faz dívida, ela compra o carrão lá, 1000 vezes não consegue pagar, mas ela quer se mostrar com o carrão ali para os outros só para ver se agrada alguém que nem tá nem aí para ela. Esse é o sistema do mundo. Ele quer fazer, quer ter, e às vezes por causa da alegria, por causa do desejo, a pessoa gasta todo o dinheiro, compra o que não precisa, engana, rouba, passa a perna, tem uma alegria passageira ali nas drogas, nos vícios e algumas coisas assim, mas no outro dia o problema está ali, a circunstância está ali e nós estávamos mortos. Esse sistema do mundo é isso, ele te oferece um prato bonito, mas depois te mata. O diabo é assim. E que fala assim, ó, segundo o curso desse mundo, né, esse sistema é feito para isso, para te levar para buraco. Segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, o diabo, nós andamos. E quem rege todo esse sistema do mundo, nós estamos no mundo, nós estamos vivendo no mundo, mas nós podemos escolher o que fazer, o certo e o errado, o bom. Mas quando a pessoa não tem Deus, ela acaba escolhendo o errado, porque o desejo fala mais alto. E o diabo alimenta, ele oferece coisas, pessoas oferecem, vai aparecendo coisas que vai tentar te alimentar e te atrair por causa de um desejo, né? Foi assim que Adão e Eva foram enganados, né? Primeiro Eva e depois Adão. O desejo, a árvore era boa e o fruto era bom e é desejoso, e aí eles queriam ser maior que Deus, ou conhecer coisas maior que Deus, e ali despertou o desejo, ele achou que podia conhecer o bem e o mal e ficar isento, né? Achar que poderia resolver a sua vida sem Deus, né? E não podia. O príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então o diabo está operando nesse sistema e está operando naqueles filhos, nas pessoas que ainda não creem em Deus, as pessoas que ainda não se entregaram a Deus. Então você viu, né? Que a carne para nada aproveita e que o demônio ele acaba atuando, ó. Entre os quais também nós andávamos. Aqui Paulo fala das pessoas de Éfeso, que ele mandou a carta, né? Nós fala daqueles que se converteram. Olha, nós andávamos nisso, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, a pessoa sem Deus, ela faz o quê? A vontade da carne e dos pensamentos, porque ela não conhece a verdade. E Jesus falou assim, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que Jesus já morreu, já ressuscitou, já pagou nossa dívida, ele deu a chave para você vencer a carne, os desejos e os pensamentos, que é botando o Espírito Santo em você para te dar vida. Né? A Bíblia fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo vai vivificar você. E a Bíblia fala que ele começou a boa obra em vós, a de completar, ela é a divina semente. Se você alimentar o Espírito Santo, se você alimentar esse leão, que é o Espírito Santo que está aí dentro de você, ele vai florescer e você vai dar frutos para Deus. Você vai começar a amar, a perdoar, a ser uma pessoa diferente, e você vai querer salvar essa humanidade perdida. A vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então assim fala aqui, nós vivíamos nessa vontade, desejos, e era filho da condenação, filho da ira, porque Deus ele morreu para salvar, mas quem não crê não é salvo. Agora quando Jesus veio, nós temos a oportunidade e cremos, entramos na salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós somos corpo de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos identificamos com a morte e a ressurreição. No batismo, nós entramos na água,
o velho homem, ressuscitamos, morremos ali e nascemos uma nova criatura, com o Espírito Santo, com vida nova. Recebemos, a Bíblia fala que o poder para ser feito filho de Deus, segundo João 12, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser seu Senhor e você entrega a sua vida, seus desejos, e ele vai te dar a força, todas as armas que você precisa para vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a carne e os desejos. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua bondade e graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é graça, é poder de Deus. Não tem como se salvar se ele não colocasse essa natureza dele em você. É o único meio. Ele fala que é o selo da salvação, é o Espírito que regenera, é o Espírito que vivifica. Fomos salvos graças ao lavar regenerador, restaurador do Espírito Santo, renovador, que ele nos derramou abundantemente. Está lá em Tito, se você ver. Efésios 2,9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou. Então, pela graça, sois salvo mediante a fé. Quando você acredita, quando você aceita Jesus, você é salvo. E o último versículo, fica aí que você vai ver. Aqui, quando Jesus, antes dele ser crucificado, os soldados iam prender Jesus, mas ele chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com eles. Ele sabia que aquele momento no Getsêmani ia ser o crucial. E ele falou assim: ficai aqui e orai comigo. Aí Jesus foi, orou e voltou. Aí quando ele voltou, está lá no Mateus 26:40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Quer dizer, Jesus estava lá orando, sabia que ele ia morrer, sabia que ele precisava fazer a vontade de Deus. E quando Jesus foi lá orar, ele falava assim para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, Deus, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ali, Jesus estava derramando sangue. A Bíblia fala que ele derramou gotas de sangue na terra, que fala que a terra foi abençoada com o sangue de Jesus. Foi derramar sangue ali no Getsemane, derramou sangue quando os soldados alvejaram ele com os açoites, quando bateram nele, quando colocaram a coroa de espinho nele, quando furaram ele na cruz, quando furaram as mãos dele, Deus derramou sangue, Jesus derramou sangue na cruz para purificar a terra, a maldição foi tirada pelo Cordeiro Santo. Mas ali, ele estava orando ali, a Bíblia fala em agonia, porque ele sabia que a vontade dele talvez era sair, não precisar ter morrido na cruz, mas ele veio para isso, e ele, para poder fazer a vontade de Deus, ele orou. E uma das chaves para a gente se dobrar e fazer a vontade de Deus e subjugar a carne é a oração, é a palavra, é louvor, né? A Bíblia fala: não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, cantando, salmodiando a Deus de coração, dando graças. Essa é a forma de se encher do Espírito Santo. Louvando, adorando, meditando. As coisas espirituais fortalecem seu espírito e de repente você nem percebe, frutificou, igual uma árvore. Você só precisa regar ela e os frutos vão aparecer naturalmente. É assim a pessoa com Deus. Vai aparecer naturalmente as coisas de Deus. Então o discípulo estava dormindo ali, né? Aí Jesus falou assim, ó, 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo está pronto. Deus colocou a natureza dele em você, em mim, para vencer todas as obras da carne. Está pronto essa vida. Mas a carne é fraca. A carne, ali fala assim, mas a carne é fraca, então é fácil vencer ela. Não, a carne é fraca para fazer a vontade de Deus. Mas ela é forte para fazer a vontade do diabo ou nossos desejos. Aí ela fica forte. A gente consegue passar 3, 4 horas assistindo uma série, um filme, mas 1 hora orando ou lendo a Bíblia, a pessoa tem sono. É aquela luta para ir para a igreja, para orar, para ler a Bíblia. Por quê? Porque a carne não quer. A carne quer viver pelos desejos e prazeres. Então, se você viver só no desejo e prazeres, a Bíblia fala que caminhais para a morte, está lá em Romanos, né? O pendor para a carne é morte, mas o pendor para o espírito é vida e paz. Quando você alimenta o seu espírito, ora, lê a Bíblia, você está pendendo, fortalecendo o seu espírito. Quer dizer, você está fortalecendo o seu espírito com o Espírito Santo de Deus que já está pronto dentro de você. E aí você subjuga a vontade da carne. Aí a carne é fraca, porque ela não vai conseguir vencer o espírito que já está pronto e forte dentro de você. Aqui, você pode ver que na continuação aqui, os discípulos, quando os soldados vieram prender Jesus, todo mundo abandonou. Pedro depois negou Jesus. Por quê? Quando Jesus falou assim, Pedro, você vai me negar. Não, não vou negar. Ele confiou na carne dele, achou que ele era poderosão, mas a carne dele é fraca.
para fazer a vontade de Deus. E às vezes nós negamos Jesus com o pecado, com as falhas, com a desobediência, andando longe de Deus. Por quê? Porque a nossa carne, ela é forte para fazer o pecado. Então, se você não alimenta, se esforça e dá lugar ao Espírito Santo, na hora da aprovação, ele fala assim, ó, vigiai e orai. Né? Além de vigiar, tem que orar. Vigiar é algo natural que você tem que fazer. Né? Você tem que preparar um lugar e entender que a carne é uma vilã dentro de você. Então, se você preparar um lugar para vencer a carne, você vai ter o lugar de adoração, ter o lugar, não vai faltar os cultos, vai ter momento de leitura da palavra, você vai se condicionar todo dia. A oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso, dai-nos, seja feita a vontade, né? Assim na terra como no céu. Quer dizer, nós entregamos a vontade a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas ele fala: dai-nos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, todo dia tem um pão, é todo dia que você tem que buscar servir a Deus. Não é só uma vez por semana na igreja que você vai alimentar seu espírito, é todo dia. Ninguém come uma vez por semana. Nós comemos 3 refeições quentinhas por dia. Nosso espírito também precisa se alimentar todos os dias da palavra, da oração, do louvor. No dia do culto, amém, você vai lá e ouve a palavra, mas todo dia eu preciso renovar a palavra, renovar a nossa vida com a palavra, com oração, com jejum, ter tempo, né? Aí quando você faz algo assim para Deus, talvez na semana você vai jejuar um dia ou 2, ou fazer um propósito ali, mas no outro dia você vai todo dia lendo a Bíblia, meditando, tendo um tempo de comunhão com Deus. Isso é poderoso demais, porque vai alimentar sua mente, vai te dar uma visão do céu, vai te ajudar a vencer. E de repente você está fazendo a vontade de Deus, porque a sua carne já não domina mais você. Você está vivendo no Espírito. Tá? Aí você vai conseguir vencer isso daqui. A Bíblia fala: se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, vivereis. Romanos 8, se você quiser ler Romanos 8, Romanos 7, 8, vai estar tudo ali. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça a tua vontade. Aí Jesus, naquele momento ali, 3 vezes, né, agonia, ele orou e, e voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque estavam carregados. Seus olhos estavam carregados, quer dizer, é o momento das trevas, onde Jesus ia ser preso. A terceira vez ele orou, repetiu as mesmas palavras. Então voltou para eles: dormi e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus estava pronto, e ele venceu a carne fazendo a vontade de Deus. E nós? Estamos vencendo a carne que precisa ser crucificada na cruz também. Nosso desejo, nossa vontade. Paulo falou assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? A Bíblia fala: os que são de Cristo crucificaram sua carne, suas paixões e suas vontades. Né? Está lá em Gálatas, está lá em Colossenses 3, fala sobre isso. Que nós entregamos nossa vida, está lá em Gálatas, fala sobre isso, Gálatas 5 fala dos frutos. Né? E conforme você se alimenta, você vence, você respira. E os que são de Cristo crucificaram a sua vontade e seus desejos. Então nós é dia a dia que você vai se alimentando, se fortalecendo em Deus. Então lembre-se, o meu inimigo, o seu inimigo é a carne. A Bíblia fala que é o mundo, o diabo e a minha carne, que eles são opostos, né? O mundo é esse sistema, o diabo é o inimigo que lança setas, né? Agora a carne está dentro, é um desejo ali, Deus. E você passa para as coisas do Espírito, você vai ter vida e vai ter paz em todas as áreas. Você vai ver o propósito de Deus se cumprir, você vai conseguir crescer num patamar muito alto de buscar as coisas de Deus. Amém? Então tá bom, esse embriague cheio da presença de Deus, passe tempo com Deus, você vai ser cheio em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e compartilhe as mensagens.